Bom dia, oitavo ano. Mais uma parte da nossa matéria, tá? Continuando. Inequações do primeiro grau. Até agora estudamos igualdades que envolviam pelo menos uma incógnita, ou seja, equações. E nos casos em que uma das sentenças matemáticas é maior ou menor que a outra? Observe a balança a seguir e as sentenças matemáticas associadas à medição realizada. A massa de 3 caixas de massa X mais 1 kg é maior do que 10 kg. Atenção, note que a balança não está em equilíbrio, ou seja, a massa sobre um dos pratos é maior do que a massa sobre o outro prato. Nesse caso, a maior massa está no prato da esquerda. Então, primeiro membro, nós temos que 3x mais 1, tá, que é 1 kg, é maior que 10. E o segundo membro, os 10 quilos aqui. A sentença matemática 3x mais 1 maior que 10 é chamada de inequação. A inequação é uma sentença matemática na qual aparece pelo menos uma incógnita e um dos sinais de desigualdade, maior ou menor. Maior ou igual, menor ou igual. Então, ao invés do somente o sinal de igual, né, de igualdade das equações, agora nós vamos ter a desigualdade. Então ele vai ser maior, vai ser menor, ou maior ou igual, ou menor ou igual. Tá? Então 5x maior que 2, 3 mais xe maior ou igual a 3y mais 1, 2x ao quadrado mais 1 menor que 3y, e 2x e 2 mais 3x menor ou igual a 10. Tá? Então, dessa forma que a gente lê esses símbolos aí. Agora, veja como podemos resolver a inequação 3x mais 1 maior que 10. 3x mais 1 maior que 10. Tá? Aqui ele trabalha com aquele método da... Você altera de um lado, você altera do outro. Tá? Então, vocês vão fazer as contas, né, normalmente, daquela forma que a gente já aprendeu já lá no 5º ano, 6º ano, né, 7º ano, que é aquele famoso passa para o outro lado, né, e troca o sinal. Aqui ele é mais 1, se ele for para o outro lado ele vai menos 1. Tá? O livro ele vai mostrar aquele método de decompor os lados, os membros, tá? Subtrai de um lado, subtrai do outro, divide de um lado, divide do outro. Então aqui, ó, subtraímos o primeiro, subtraímos 1 dos dois membros da equação. Então menos 1, menos 1. Ficou 3x maior que 9. Depois dividimos os dois membros da equação por 3. Para quê? Para eliminar esse 3 daqui. Então 3 dividido por 3 vai dar 1, tá? X. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, x é maior que 3. A desigualdade não se altera se adicionarmos ou subtrairmos os mesmos números aos dois membros. Ela também não se altera se multiplicarmos ou dividirmos os dois membros por o mesmo número positivo. Tá? Então, positivo porque o negativo vai trocar sinal aqui. Então, o positivo não altera em nada aqui. Para verificar se a solução obtida está correta, atribuímos a x um valor menor, um valor igual e um valor maior do que 3 e o substituímos na equação. Então vamos lá. Para x igual a 2, tá? Menor do que 3, temos que 3x mais 1 maior que 10, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 7 maior que 10, a desigualdade é falsa. Tá? Se for igual a 3, nós temos aqui 3 vezes 3 mais 1 maior que 10, 9 mais 1, 10. Aqui também é falso porque eles são iguais. Tá? E aqui não tem aquele símbolo da igualdade. Né? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Igual
igual. Tem que ter um tracinho aqui embaixo, tá? Que aí é igualdade. Então aqui, agora, maior que 3, né? 3 vezes 4, mais 1. 13 maior que 10. Desigualdade verdadeira, tá? Então, para todo x maior que 3, a sentença ela é verdadeira. Se for igual ou menor, a sentença é falsa. Portanto, para x maior que 3, a inequação 3x mais 1 maior que 10 é verdadeira. Com o auxílio da reta real, podemos representar geometricamente a solução dessa inequação. Podemos afirmar que a massa de x de cada caixa é maior do que 3 kg. Na reta numérica, o que nós temos? O zero, ele é a origem, é o meio da nossa reta, tá? Então, para a direita, nós temos os positivos, tá? Para cá, positivo, e para a esquerda, nós temos os negativos, tá? Então, aqui o x ele é maior do que 3. Então, aqui eu iria contar, né? Dar os espaços 1, 2 e o 3. Tá? Representando isso na reta numérica. Então, eu tenho aqui o 3, foi o valor que eu achei aqui. Ó. Tá? Ele fala que é maior do que 3. Aqui, se vocês repararem, tá? Tem uma bolinha aberta aqui, ele fala aqui embaixo aqui, a gente já vai ler. Então, ó, ele é maior, então ele é para a direita, tá? Todos os números à direita é maior do que 3. Então ele marcou aqui, ó. Todos esses números aqui, ó, até o infinito, tá? São maiores do que 3. Então, todos esses números aqui vão ser soluções, tá? Solução da nossa equação aqui, inequação, aliás. Aí ele coloca aqui embaixo, atenção, para representar geometricamente a solução de uma inequação com os sinais de desigualdade maior ou menor, usamos uma bolinha aberta. Já para a solução de uma inequação com os sinais de desigualdade maior ou igual ou menor ou igual, usamos uma bolinha fechada, tá? O que isso significa? Que esse número aqui, o 3, ele não pertence ao conjunto de soluções da nossa inequação, tá? Então eu não posso utilizar o número se ele tiver com bolinha aberta, tá? Porque ele não pertence, porque tem que ser maior do que ele, então ele não entra, tá? Se tiver o igual, aí seria uma bolinha fechada, que aí ele também faz parte do número, que pode ser ele e os outros maiores, ou ele e os outros menores, tá? A inequação 3x mais 1 maior que 10 é um exemplo de inequação do primeiro grau, com uma incógnita x. A inequação do primeiro grau com uma incógnita x é toda inequação que pode ser escrita na forma ax mais b maior que zero. Ax mais b menor que zero, ax mais b maior ou igual a zero, ou ax mais b menor ou igual a zero, em que a e b são constantes e o a diferente de zero, tá? O a não pode ser zero, senão essa variável aqui some, tá? Então, o a nunca pode ser zero aqui nessa variável. Observe a seguir a resolução de algumas inequações do primeiro grau com uma incógnita. Aí temos aqui 2x mais 3 menor do que 5, tá? Aí passa o 3 para o outro lado, ou usa esse artifício de acrescentar ou diminuir os dois membros, tá? Vai ficar 2x menor que 2, dividido por 2, x menor que 1. Bolinha aberta porque ele é menor, tá?
Então, menor do que 1 para a esquerda. Então, todos os números da esquerda, resposta da nossa inequação. 9,5 menor ou igual a x menos 7. Tá? Então, agora ele passou para o outro lado, deixou o x do lado direito e descobrimos que o x ele é maior ou igual a 23 sobre 2. Tá? 23 sobre 2 deu esse valor aqui, que vai dar 20, 10, 11, 11,5, por aí. Né? 11,5. Então aqui seria 11,5 aqui, ó. 10, 11 e metade pouquinho. Só que aqui, ó, é igual, então bolinha fechada, tá? Então dessa forma que a gente representa a resposta da nossa inequação. Agora observe o que ocorre ao multiplicar ou dividir os dois membros da desigualdade por um número negativo. Tá? Então vamos lá prestar atenção. 5 maior ou igual a 3. Multiplicamos os dois membros da desigualdade por menos 2. 5 vezes menos 2. Reparem aqui, ó, era maior ou igual, passou a ser menor ou igual a 3 vezes menos 2. Tá? Então, menos 10 menor ou igual a menos 6. Nesse caso, se a desigualdade não fosse invertida, obteríamos menos 10 maior ou igual a menos 6, que é uma desigualdade falsa. Tá? Menos 12 maior que 6, menor que 6. Dividimos os dois membros da desigualdade por menos 3. Menos 12 menos 3, 4. Era menor, passou a ser maior. 6 por menos 3, menos 2. Tá? Então, toda vez que a gente trabalhar com multiplicação e divisão, tá? Números negativos, temos que inverter o sinal de desigualdade, tá? Toda vez que for multiplicar. Note que em ambos os casos foi necessário inverter o sinal da desigualdade para que a sentença permanecesse verdadeira. Invertemos o sinal da desigualdade se multiplicamos ou dividimos os dois membros por um mesmo número negativo. Tá? Observe outros exemplos de resolução de inequação. Menos x menos 2 menor ou igual a menos 6. Tá? Ele adicionou aqui para tirar o 2, ficou menos x e menos 4. Tá? Então aqui é menos e menos. Multiplicamos os dois membros da desigualdade por menos 1 e invertemos o sinal da desigualdade. Então ele era menor ou igual, passou a ser maior ou igual. Tá? Então x maior ou igual a 4. Nesse caso, multiplicamos os dois membros da inequação por menos 1 para obter os valores de x. Caso contrário, obteríamos os valores de menos x. Tá? Então, só prestar atenção nessa situação. Menos 3x maior ou igual a 9. Tá? Aquele método, dividimos os dois membros da desigualdade por menos 3. E invertemos o sinal. Então, ficou com x menor ou igual a menos 3. Nesse caso, obteríamos o mesmo resultado, dividindo os dois membros da inequação por 3 e depois multiplicando por menos 1. Tá? Então, não é necessário isso. Você pode multiplicar já pelo número total. Tá? Então, ou então multiplicar por menos 1, aí não faria essa conta aqui. Aí vê a melhor forma de fazer a conta de acordo com cada um. Tá? Resposta: x menor ou igual a menos 3. Então, ó, menos 3, como ele é igual, bolinha fechada, tá? E menor para a esquerda, maior para a direita. Então, menos 4, menos 5, menos 10, menos 20, tudo menor que menos 3. Tá? Solução da nossa inequação.